Que alegria começar mais um programa Som do Monte. Que alegria, que alegria. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo aqui pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. É uma alegria estar aqui com você. Vamos hoje meditar Pensamentos de José Maria Escrivá. Estamos hoje com o livro Forja, esse livrinho vermelhinho. Aliás, você que quer adquirir esses livros, Caminho, Suco e Forja, basta entrar em contato com a loja Canção Nova ou com a loja Mensageiros. Deus te abençoe. Bora lá, minha gente. Hoje eu quero avançar com você neste livro. Eu até peço desculpas para você se eu ler bastante hoje, explicar menos e ler mais, porque eu quero dar uma avançada nestes livros, tá? Já caminhamos bastante, mas eu quero dar uma avançada e eu peço que você preste atenção. Quem tem o livro é melhor, que vai me acompanhando e nós vamos meditando e parando quando o Espírito assim suscitar. Estamos na página 116, parágrafo 336. Pedi muito a Nossa Senhora, afirmavas-me e te corrigias. Digo mal, expus muito a Nossa Senhora. 337. Tudo posso naquele que me conforta. Com ele não há possibilidade de fracasso. Olha que bonito isso. Com Deus não há possibilidade de fracasso. Não há possibilidade. Ou a gente acredita nessa palavra, ou a gente não acredita. Tudo posso naquele que me conforta. Com ele não há possibilidade de fracasso. E desta persuasão nasce o santo complexo de superioridade para enfrentarmos as tarefas com espírito de vencedores. Porque Deus nos concede a sua fortaleza. Então você tem que entender que você tem que ter espírito de vencedor. Mas não é vencedor no sentido humano da palavra. Não é vencedor no sentido de autoestima, não. É porque você é vencedor em Cristo. Se você estiver em Cristo, você não tem possibilidade do fracasso. Não tem. Você precisa ter esse espírito de Cristo dentro de você e, portanto, você é mais que vencedor. 338. Diante da tela, com ânsias de superação, exclamava aquele artista: Senhor, quero pintar para ti 38 corações, 38 anjos explodindo sempre de amor por ti, 38 maravilhas bordadas no teu céu, 38 sóis no teu manto, 38 chamas, 38 amores, 38 loucuras, 38 alegrias. Depois, o humilde reconhecia: isto é a imaginação e o desejo. A realidade são 38 figuras pouco conseguidas que, mais do que dar satisfação, mortificam a vista. 339. Não podemos ter a pretensão de que os anjos nos obedeçam, mas temos a absoluta certeza de que os santos anjos nos ouvem sempre. Que eles nos obedecem sempre, nós não sabemos, mas que eles nos ouvem, os santos anjos. 340. Deixa-te conduzir por Deus. Essa palavra é para você hoje. Deixa-te conduzir por Deus. Levar-te-á pelo seu caminho, servindo-se de adversidade sem conta, e talvez até de tua mandrice, para que se veja que a tua tarefa é Ele quem a realiza. Deixa Deus conduzir você. E entenda que é Deus quem realiza as obras em você. É Deus quem faz as coisas em você. É Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Então toda obra na sua vida vem dele. Toda obra na sua vida vem dele. É ele quem a realiza. É ele. 341. Pede-lhe sem medo, insiste. Lembra-te da cena que o Evangelho nos relata acerca da multiplicação dos pães. Olha com que magnanimidade
responde aos apóstolos: quantos pães tendes? 5? Que me pedis? E ele dá 6, 100, milhares. Por quê? Porque Cristo vê as nossas necessidades com uma sabedoria divina e com a sua onipotência pode e chega mais longe do que nossos desejos. Quando a gente pede algo para Deus, a gente acha que aquilo é muito. E Deus sempre dá mais do que a gente pede. A multiplicação dos pães revela isso. Não temos o que comer. E a verdade é que sobrou depois. Depois do milagre de Cristo, sobrou. Ou seja, a gente pede uma coisa, mas quando Deus dá, Ele dá em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus vem, Ele vem com abundância. Por quê? O Senhor vê mais longe do que nossa pobre lógica e é infinitamente generoso. No exato momento que eu gravo esse vídeo para você, é dia de Santa Mônica. E Santa Mônica, ela viveu isso. O Senhor vê mais longe do que a nossa pobre lógica. Ele é infinitamente generoso. Ou seja, Santa Mônica só pediu para Agostinho se converter, o seu filho. 30 anos pedindo para Agostinho se converter. E o que aconteceu? Agostinho se converteu, mas não só isso. Agostinho virou padre. Agostinho virou bispo. Agostinho se tornou santo. Agostinho se tornou um dos homens mais reconhecidos do mundo. Então as lágrimas de Mônica, as lágrimas de Santa Mônica, foram além do que ela imaginou. 3:4:2. Quando se trabalha por Deus, é preciso ter complexo de superioridade e indicate. Mas perguntavas-me, isso não é uma manifestação de soberba? Não. É uma consequência da humildade, de uma humildade que faz dizer, Senhor, Tu és quem és. Eu sou a negação. Tu tens todas as perfeições, o poder, a fortaleza, o amor, a glória, a sabedoria, o império, a dignidade. Se eu me unir a ti como um filho quando se põe nos braços fortes de seu pai ou no regaço maravilhoso de sua mãe, sentirei o calor da tua divindade, sentirei as luzes da tua sabedoria, sentirei correr pelo meu sangue a tua fortaleza. Ou seja, quando eu digo tudo posso naquele que me fortalece, por exemplo, mas não é confiando na minha força. Se eu disser assim, tudo posso naquele que me fortalece, veja, não é falta de humildade, porque tudo posso não em mim mesmo, eu tudo posso em Jesus Cristo. Não é minha força, é a força dele. 3:4:3. Se tiveres presença de Deus por cima da tempestade que ensurdece, brilhará sempre o sol no teu olhar, e por baixo das ondas tumultuosas e devastadoras reinarão na tua alma a calma e a serenidade. Olha que bonito isso, quando você entender que diante das tempestades da vida, a tua alma tem que estar calma e serena. Aquela cena de Jesus no barco com os discípulos. De um lado, os discípulos estão desesperados. Do outro lado, Jesus está dormindo. Jesus está calmo. Então, imagina a cena. A tempestade, aquela coisa toda. De um lado, os discípulos gritando de medo. Do outro lado, Jesus dormindo. Calma e serenidade. Assim você deve ser na hora da tribulação. Na hora da tribulação você tem duas escolhas. Ou você vai para a calma e para a serenidade, ou você vai para o desespero e para o medo. O que você prefere? Quem tem Deus prefere o caminho da calma e da serenidade, porque sabe que Cristo está comigo. É como começamos esse programa, né? Começamos esse programa dizendo: com Jesus não há possibilidade para o fracasso. 3:4:4. Para um filho de Deus, cada jornada tem de ser uma ocasião de renovar-se, na certeza de que, ajudado pela graça, chegará ao termo do caminho que é o amor. Por isso, se começas e recomeças, andas bem.
Se tens moral de vitória, se lutas com o auxílio de Deus, vencerás. Não há dificuldade que não possa superar. Não há dificuldade que não possa superar. Vai entendendo isso, meu irmão, minha irmã. Olha, Deus trouxe você nesse programa de hoje. Você precisava ouvir isto. Não há dificuldade que não possa superar. Se tens moral de vitória, se lutas com o auxílio de Deus, vencerás. Se você luta com o auxílio de Deus, você vencerá, você vencerá, você vencerá. 3, 4, 5. Chegaste a Belém, aproxima-te do menino, embala-o, dize-lhe um monte de coisas ardentes, aperta-o contra o coração. Não falo de criancices, falo de amor. E o amor manifesta-se com fatos, na intimidade da tua alma. Bem o podes abraçar. Olha aqui José Maria Escrivá está falando, abrace o teu Deus, ame o teu Deus, ame o teu Deus. 3, 4, 6, manifestemos a Jesus que somos crianças. E as crianças pequeninas e simples, quanto não sofrem para subir um degrau. Parece que estão ali perdendo tempo e finalmente subiram. Agora outro degrau. Com as mãos e os pés e com o impulso de todo o corpo, consegue um novo triunfo. Mais um degrau. E volta a começar. Que esforços, que esforços. Já faltam poucos, mas então um tropeço. E zás, lá embaixo, toda machucada, inundada de lágrimas, e a pobre criança recomeça a subida. Assim nós, Jesus, quando estamos sós, tomamo-nos tu em teus braços amáveis, como um amigo grande e bom da criança simples. Não nos soltes, até que estejamos lá em cima. E então, saberemos corresponder ao teu amor misericordioso com audácias infantis, dizendo-te, doce Senhor, que a não ser Maria e José, não houve nem haverá mortal algum, e os tem havido muitos loucos que te ame como eu te amo. 3, 4, 7. Não te importes de fazer pequenas criancices, aconselhei-te. Enquanto esses atos não forem rotineiros, não serão estéreis. Um exemplo. Suponhamos que uma alma que caminha pela via da infância espiritual se sente movida a cobrir com um agasalho cada noite, à hora de dormir, uma imagem de madeira da Santíssima Virgem. A inteligência insurge-se contra semelhante ação, por lhe parecer claramente inútil, mas a alma pequena, tocada pela graça, vê perfeitamente que uma criança, por amor, agiria assim. Então a vontade varonil, que tem todos os que são espiritualmente pequeninos, levanta-se obrigando a inteligência a render-se. E se aquela alma infantil continua a agasalhar-se cada dia à imagem de Nossa Senhora, também cada dia faz uma pequena criancice fecunda aos olhos de Deus. Tem coisas que a gente pode fazer em relação a Deus que a nossa inteligência não vê muito fruto nisso, mas simboliza um gesto de carinho. Simboliza um gesto de carinho. Por exemplo, quando você coloca uma flor diante de uma imagem. Quando você coloca, por exemplo, ali atrás de mim, existem flores diante do quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. A minha inteligência pode dizer assim, mas ali é só um quadro. Ali não é a Nossa Senhora. Sim, não é Nossa Senhora, ali é um quadro. Ali é uma pintura, ali é uma imagem. Mas quando eu faço o gesto de colocar uma flor aos pés dela, eu não estou expressando o meu amor ao quadro, eu estou expressando o meu amor a ela. Então, no gesto de fé, nós precisamos ter esses atos. Então, por exemplo, quando você pega, os seus pais são falecidos, e você pega uma foto do seu pai, coloca num quadro e coloca na sala, no destaque, ou no seu quarto, você não está colocando aquele papel. Não é que aquele papel significa alguma coisa para você, mas o que aquele papel representa. Então, quando você coloca aquele papai e a sua mamãe falecidos na sala, e quando alguém chegar, você vai falar, esse é meu papai, essa é minha mamãe, já são falecidos. O amor, você coloca eles em evidência.
não é o papel que é o mais importante, é quem aquele papel representa. Então, aquele quadro, o importante é o que aquele quadro representa, é o que aquele quadro simboliza. E, portanto, quando eu coloco uma imagem, uma rosa ali, uma flor ali, eu estou, na verdade, querendo dar a quem aquele quadro representa. É um gesto humano, talvez de uma criança, mas a fé comporta isso. Três, 4, 8. Quando fores sinceramente criança e seguires por caminhos de infância, se o Senhor te leva por aí, serás invencível. 3, 4, 9. Um pedido confiante de filho pequeno, eu quereria, Senhor, uma compulsão como que tivessem aqueles que mais te souberam agradar. 350. Menino, deixarás de sê-lo se alguém ou alguma coisa se interpuser entre Deus e ti. 351. Não devo pedir nada a Jesus. Limitar-me-ei a dar-lhe gosto em tudo e a contar-lhe as coisas como se ele não as soubesse, tal como uma criança que faz com seu pai. José Maria Escrivá está ensinando coisas de criança aqui, porque isso agrada muito a Jesus. Aquele que não se converter e não se tornar como uma criança, não herdará o reino dos céus. 352, menino, diz a Jesus, não me conformo com menos do que contigo. Eu não me conformo com menos. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero o Senhor. 353, na tua oração de infância espiritual, que coisas tão pueris dizes ao teu Senhor, com a confiança de um menino que conversa com um amigo grande, de cujo amor tens certeza, tu lhe confias, que eu viva somente para a tua glória. Recordas e reconheces lealmente que fazes tudo mal. Isso, meu Jesus, acrescentas, não pode chamar-te a atenção. É impossível que eu faça alguma coisa direito. Ajudai-me. Tu faze-o tu por mim, e verás como saí bem. Depois, audazmente e sem te afastares da verdade, continuas: empapa-me, embriaga-me com teu espírito, e assim farei a tua vontade. Quero fazê-la. Se não a faço, é porque não me ajudas, mas é claro que me ajudas. Gente, que oração profunda aqui. Entender que eu sou dependente de Deus. Isso é a maior característica de uma criança. Quando Jesus fala que você tem que ser uma criança, é nesse sentido. Uma criança, ela é totalmente dependente do seu pai. Pense numa criança recém-nascida. Como que uma criança pode viver sem seu pai? Não é possível. Então, se tornar criança é ser totalmente dependente. Sem você eu não consigo nada. Sem Jesus eu não consigo nada. 354. Tens de sentir a necessidade urgente de te veres pequeno, desprovido de tudo, fraco. Então lançar-te-ás no regaço de vossa mãe do céu, com jaculatórias, com olhares de afeto, com práticas de piedade mariana, que estão nas entranhas do teu espírito filial. Ela te protegerá. Não tenha medo de ser pequeno diante de Deus. Não tenha medo de ser pequeno diante da Virgem Maria. Não tenha medo. Não tenha medo de reconhecer sua pequenez. Não tenha medo de reconhecer tua fraqueza. Não tenha medo. Lembra-te de São Paulo. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. 355. Aconteça o que acontecer, persevera no teu caminho. Persevera, alegre e otimista, porque o Senhor se empenha em varrer todos os obstáculos. Ouve-me bem, tenho a certeza de que se luta será santo, se luta será santo. Então, meu querido, não desanime. Eu vou ler de novo e aqui a gente vai terminar esse primeiro bloco. Aconteça o que acontecer, persevera no teu caminho. Alegre, otimista, porque o Senhor se empenha em varrer todos os obstáculos. Ouve-me bem, tenho a certeza de que se lutas, será santo. Amém.
Estamos na página 123, parágrafo 356. Quando o Senhor o chamou, os primeiros apóstolos estavam junto à barca velha e junto às redes furadas, remendando-as. O Senhor disse-lhes que o seguissem, e eles, abandonando todas as coisas, tudo o seguiram. E acontece algumas vezes que nós, que desejamos imitá-los, não acabamos de abandonar tudo. E fica-nos um apego no coração. Veja, para seguir Jesus é preciso ter a coragem de abandonar tudo. Um erro em nossa vida que não queremos cortar para oferecer ao Senhor. Cuidado, porque para seguir Jesus é preciso cortar os laços com o passado. Examinarás o teu coração bem a fundo? Não há de ficar nada aí que não seja dele. Caso contrário, não amamos bem, nem tu, nem eu. Gente, olha que ensinamento profundo. É preciso examinar bem fundo o nosso coração. Não há de ficar nada aí que não seja dele. Então olha que interessante. No teu coração não pode ter nada que não seja de Deus. Nada. Tudo que você avaliar. Beleza, você olha o teu coração lá no fundo, vai lá no fundo. E se tem alguma coisa que não é de Deus, você tem que, ter a coragem de cortar. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Coisas que não são de Deus e que você tem que ter coragem de cortar. Ora, as obras da carne são estas: fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. Então, se na tua vida tem sexo fora do casamento, você tem que ter coragem de cortar. Se na tua vida tem impureza, se a tua vida tem impureza no celular, nos filmes, nas séries, nas músicas, você tem que ter coragem de cortar. Se na tua vida tem idolatria, se você coloca alguma coisa no lugar de Deus, dinheiro, prazer, amigos, família, você tem que ter coragem de cortar. Se na tua vida tem superstição, ou seja, se você coloca em objetos, você acredita naquela sorte, você acredita naquela superstição, ou seja, você não acredita que é Deus que pode te dar tudo, mas você acredita em superstições que podem te trazer sorte, que podem trazer isso ou aquilo. Você tem que ter coragem de cortar. Se você tem inimizades, brigas, ciúmes, ódio, discórdias, você tem que ter coragem de cortar a mágoa, o ódio, a briga. Você tem que ter coragem. Se na tua vida tem ambição, você é uma pessoa ambiciosa, você tem que ter coragem de cortar isso. Se na tua vida tem partidos, você faz acepção de pessoas, você tem partidos, você tem que ter coragem de cortar isso. Se na tua vida tem inveja, você tem que ter coragem de cortar isso. Se na tua vida tem bebedeira, você tem que ter coragem de cortar os vícios. Se na tua vida tem orgias, você tem que ter coragem de cortar isso. Tá vendo? Não tenha medo. Examinarás o teu coração bem a fundo. Não há de ficar nada aí que não seja dele. Caso contrário, não o amamos bem, nem tu, nem eu. 357. Tens de manifestar ao Senhor com sinceridade e constantemente os teus desejos de santidade e de apostolado. E então não se quebrará o pobre vaso da tua alma. Ou se quebra, recompor-se-á com nova graça e continuará a servir para a tua própria santidade e para o apostolado. 358. A tua oração tem de ser a do Filho de Deus, não a dos hipócritas, que hão de escutar de Jesus aquelas palavras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A tua oração, o teu clamor, o teu clamar, Senhor, Senhor, tem de andar unido de 1000 formas diversas ao longo do dia ao desejo e ao esforço eficaz de cumprir a vontade de Deus. Então olha que bonito, a nossa oração tem que ser acompanhada de fazer a vontade de Deus. Então, gente, se tem uma oração que não agrada a Deus, é aquela que eu rezo, mas não quero fazer a sua vontade.
A primeira condição para quem reza é que ele tem que querer mudar de vida. Se você não quer mudar de vida, então você não reza direito, você não reza direito, você não reza direito. A primeira condição para orar é que você tem que querer mudar de vida. Isso está em Mateus, o José Maria Escrivá acabou de trazer, Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, uma oração que eu não quero fazer a vontade de Deus, ela não vale para nada. Não vale para nada. A primeira condição para rezar bem é que eu quero mudar de vida. A primeira condição para eu rezar bem é que eu quero ser melhor. Se eu não quero ser melhor, então não tem para que rezar. Ah, não, mas eu quero rezar porque eu quero receber de Deus a graça de um emprego. Eu quero receber de Deus a graça da cura. Eu quero receber de Deus uma graça. Mas então você é interesseiro. A oração primeiramente é para buscar a Deus. O resto é consequência. Três, 5, 9. Menino, diz-lhe, ó Jesus, eu não quero que o demônio se apodere das almas. O demônio pode se apoderar das almas? Pode. Abre a sua Bíblia. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do demônio. Ora, o demônio pode se apoderar da alma? Pode, está aqui. Ó. Aquele que peca é do demônio. (360) Se foste escolhido, chamado pelo amor de Deus para segui-lo, tens obrigação de corresponder-lhe. E tens também o dever, não menos forte, de conduzir, de contribuir para a santidade e para o bom caminhar dos teus irmãos, os homens. 361, coragem também quando a caminhada se tornar dura. Então, se a caminhada está dura, meu irmão, coragem, coragem, coragem. Não te dá alegria saber que a felicidade aos teus compromissos de cristão depende em boa parte de ti? Enche-te de júbilo e renova livremente a tua decisão. Senhor, eu também quero. Conta com o pouco que sou. Então, vamos lá, meu filho. Coragem, coragem, coragem. Caminha, caminha. Tá duro o caminho? Caminha, caminha. Não desiste. Diga para Deus, Senhor, eu também quero, porque Deus quer a tua santidade. Deus quer a tua salvação. Então, diga para Deus, Senhor, eu também quero. Conta com o pouco que sou. 362. Deus não te arranca do teu ambiente, não te retira do mundo, nem do teu estado de vida, nem das tuas ambições humanas nobres, nem do teu trabalho profissional, mas aí te quer santo. Ah, que bonito. Então Deus não te arranca do teu trabalho, Deus não te arranca deste mundo, Deus não te arranca dos teus sonhos nobres que você tem, não, mas Deus quer que aí onde você está, que você seja santo. Se você é advogado, se você é médico, se você é engenheiro, se você é policial, o que você é, aí Deus quer que você seja santo. (363) Com a fronte grudada ao chão e posto na presença de Deus, deves considerar, porque é assim que uma coisa mais suja e desprezível do que o lixo recolhido pela vassoura, e apesar de tudo, o Senhor te escolheu. Você não vale nada, mas mesmo assim o Senhor te escolheu. 364. Quando é que te decidirás? Muitos à tua volta levam uma vida sacrificada por um motivo simplesmente humano. É verdade ou não é? Quantos ao nosso redor têm uma vida sacrificada simplesmente por motivos humanos? Pessoas dedicadas porque tem que passar na faculdade, o outro porque tem que conquistar uma conquista no seu esporte e faz imensos sacrifícios. Essas pobres criaturas não se lembram de que são filhos de Deus e comportam-se assim, talvez, unicamente por soberba, para sobressair, para conseguir uma vida futura mais cômoda. Abstém-se de tudo. E tu que tens o doce peso da igreja,
dos teus colegas e amigos, motivados pelos quais vale a pena gastar-se, que fazes? Com que sentido de responsabilidade reages? Então, às vezes as pessoas se sacrificam por coisas humanas e quando chega a hora de a gente se sacrificar por Deus, a gente não faz. 365. Ó Senhor, por que me procuraste? A mim que sou a negação. Quando há tantos santos, sábios, ricos e cheios de prestígio, tens razão. Precisamente por isso, mostra-lhe o teu agradecimento com obras e com amor. 366. Jesus, que na tua igreja santa todos perseverem no caminho, seguindo a sua vocação cristã, como os magos seguiram a estrela, desprezando os conselhos de Herodes, que não lhe faltarão. 367. Peçamos a Jesus Cristo que o fruto da sua redenção cresça abundantemente nas almas, ainda mais abundante, divinamente abundante, e para isso que nos faça bons filhos da sua mãe bendita. 368. Queres um segredo para ser feliz? E aí, você quer um segredo para ser feliz? Vai aqui o segredo para ser feliz. Dá-te aos outros e serve-os, sem esperar que te agradeçam. Eita, por essa você não esperava. Você quer um conselho para ser feliz? Serve as pessoas. E quando você servir, não espera que elas te agradeçam. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade, meu irmão. Dar sem esperar nada em troca. Vamos provar isso na Bíblia? Vamos provar isso na Bíblia? João capítulo 13. João capítulo 13. O caminho da felicidade está no serviço. Evangelho segundo João capítulo 13. Versículo 12. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Logo se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Jesus está falando, olha, se eu servir vocês, vocês também devem servir. Agora aqui está a resposta. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes. Jesus está falando, se você entender que a sua vida é para o serviço, você vai ser feliz. Peraí, você vai ser feliz sob a condição de a praticardes. Então você só vai ser feliz se você praticar o serviço. Você está entendendo? Você só vai ser feliz se você servir. Gente, muita gente não sabe isso. Acha que a felicidade está em fazer tudo que você quer. Então, deu vontade de fazer, eu faço. Deu vontade de fazer, eu faço. Então, tem muita gente que não encontrou o caminho da felicidade. Então, para o mundo é quanto mais você faz os seus desejos, você é feliz. Você está com vontade de viajar, então você precisa viajar para ser feliz. Você está com vontade de determinados prazeres, então você tem que fazer para ser feliz. Não. Eis o segredo da felicidade: servir aos outros. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. É maior felicidade dar que receber. Então o segredo da felicidade está aqui. O segredo da felicidade está aqui. Servir aos outros sem esperar nada em troca. Há mais felicidade em dar do que em receber. Vai por mim, vai pelo evangelho, você vai ser feliz. Se você não está sendo feliz, desculpa, é que você está servindo pouco. Se você não está sendo feliz, desculpa, é que você está esperando agradar as pessoas. É que você está esperando algo em troca. E esperar algo em troca é decepção. Você deve fazer por amor a Cristo, servir as pessoas. E eu te garanto que você vai ser feliz. Te garanto porque está na Bíblia. Te garanto porque está no evangelho.
E te garanto porque é assim que eu vivo, experimento a minha vida. Quanto mais eu me dou para você, quanto mais eu me dou aos outros, mais eu sou feliz. 369. Se atuas, vives e trabalhas de olhos postos em Deus por razões de amor e de serviço com a alma sacerdotal, ainda que não seja sacerdote, toda atuação cobra um genuíno sentido sobrenatural que mantém a tua vida inteira unida à fonte de todas as graças. 370. Ante o imenso panorama de almas que nos espera, ante essa maravilhosa e tremenda responsabilidade, talvez te ocorra pensar o mesmo que eu penso às vezes. Comigo todo esse trabalho? Comigo que valho tão pouco? Temos de abrir então o Evangelho e contemplar como Jesus cura o cego de nascença, com barro feito de pó da terra e saliva, e esse é o colírio que dá a luz a uns olhos cegos. Isso é o que somos tu e eu, com o conhecimento da nossa fraqueza, da nossa nenhuma valia, mas com a graça de Deus e a nossa boa vontade, somos colírio, para iluminar, comunicar a nossa fortaleza aos outros e a nós mesmos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ou seja, Jesus cura aquele cego com barro. E a gente pode se perguntar, mas por que Deus se usa de mim que não sou nada? Eu que sou pó. Como é que se Deus se utiliza de mim para curar alguém, para fazer o bem para outra pessoa? E aqui José Maria Escrivá diz, assim como Jesus curou com o barro, você é barro, você é pó, mas através de você, Jesus é capaz de trazer vida às pessoas, é capaz de trazer visão a outras pessoas. Lindo pensamento. 371. Dizia-lhe uma alma apostólica, Jesus, vê lá o que fazes, eu não trabalho para mim. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para Cristo. Eu trabalho para o reino. Eu trabalho para fazer a tua vontade. 372. Se perseverares na oração com perseverança pessoal, Deus nosso Senhor dar-te-á os meios de que precisas para ser mais eficaz, para estender o seu reinado no mundo. Mas é necessário que permaneças fiel. Pede, pede, pede. Achas que te comportas assim? 373. O Senhor quer os seus filhos por todos os caminhos honestos da terra, lançando a semente da compreensão, do perdão, da convivência, da caridade, da paz. Tu que fazes? 374. A redenção está se fazendo ainda neste momento e tens de ser corredentor. 375. Ser cristão no mundo não significa isolar-se, muito pelo contrário, significa amar todas as pessoas e desejar inflamá-las com o fogo do amor de Deus. Obviamente, você precisa se separar das pessoas que levam você ao pecado, pessoas que você não consegue ainda evangelizá-las. São mais elas que te contaminam do que você influencia a vida delas. Então toma esse cuidado. Quando você se aproxima de pessoas e em vez de você evangelizá-las, são elas que te contaminam, então é preferível que você se afaste porque você não está preparado para lidar com essas pessoas. Agora, o homem de Deus, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele pode se aproximar de pessoas muito pecaminosas, de pessoas muito afastadas, e quando ele entrar em contato com essas pessoas, ele vai evangelizar essas pessoas, ele vai trazer luz para essas pessoas. Deus pode um dia te dar essa graça. Então, ser cristão no mundo não significa isolar-se, muito pelo contrário, significa amar todas as pessoas e desejar inflamá-las com o fogo do amor de Deus. 376. Senhora, Mãe de Deus e minha mãe, nem por sombras quero que deixes de ser a dona e a imperatriz de toda a criação. Mais uma vez, eu quero esclarecer você. Você vê que o Frei está lendo bastante. Eu quero adiantar porque tem coisa boa chegando por aí, né? Vamos para outro capítulo, tornar a lutar. 377. Segue o conselho de São Paulo. Já é hora de trabalhar.
de trabalhar por dentro, na edificação da tua alma, e por fora, do lugar onde estás, na edificação do reino de Deus. Veja, você tem que trabalhar para o reino e você tem que trabalhar para a edificação da tua alma. Você tem que trabalhar para a edificação da tua alma e você tem que trabalhar para a edificação do reino. É um trabalho interno e externo. 3:7-8. Dizes-me, contrito, quanta miséria vejo em mim. É tal a minha torpeza e tal a bagagem das minhas concupiscências que me encontro como se nunca tivesse feito nada para me aproximar de Deus. Começar, ó Senhor, sempre começando. Procurarei, no entanto, avançar com toda a minha alma em cada jornada, que Ele abençoe essas tuas aspirações. Não tenha medo de recomeçar. Se você caiu, recomece. Porque Deus sempre aceita o seu recomeço. Seja humilde, peça perdão e recomece. Seja humilde, peça perdão e recomece. 3:7-9, Padre, comentaste-me. Eu cometo muitos equívocos, eu cometo muitos erros, Padre. Já sei, respondi-te. Mas Deus nosso Senhor, que também o sabe e conta com isso, só te pede a humildade de reconhecê-lo e a luta por retificar. Então, se você pecou, tenha ao menos a humildade de reconhecer e a luta para retificar isso, por servi-lo cada dia melhor, com mais vida interior, com uma oração contínua, com a piedade, com o emprego dos meios adequados para santificares o teu trabalho. Você entendeu? Você caiu, mas não fica prostrado nessa queda. 380. Oxalá adquiras, queres alcançá-las, as virtudes do burrico, humilde, duro para trabalho e perseverante, teimoso, fiel, seguríssimo no seu passo, forte e, se tiver bom dono, agradecido e obediente. 381. Continua a considerar as virtudes do burrico e repara que o burro, para fazer alguma coisa de proveito, tem que deixar-se dominar pela vontade de quem o guia. Sozinho não faria senão burradas. Que bonito. O burro sozinho só faz burrada. Então é a mesma coisa para você, meu irmão. Você sozinho, você só faz burrada. Com certeza que não lhe ocorreria coisa melhor do que revolver-se no chão, correr para o estábulo e zurrar. Ah, Jesus, disse-lhe tu também, fizeste-me teu burriquinho, não me largues, e eu estarei sempre contigo. Conduz-me fortemente atado com a tua graça, apanhaste-me pelo cabresto, e faz-me cumprir a tua vontade, e assim te amarei pelos séculos sem fim. Amém. Você tem que ser um burrinho de Jesus. Sem o dono, o burro só faz burrada. Agora, quando o dono senta em cima do burro, você vai para cá, você vai fazer isso. E aí o burro vai fazendo. Todos esses pensamentos elevam a nossa alma. Eu tenho certeza que esse programa edificou o teu coração, edificou a sua vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.